Paz, irmãos e irmãs, bom dia com alegria na paz do Senhor Jesus, louvando ao nosso Deus, agradecendo ao nosso Deus, entregando tudo na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Pai querido, Pai santo, amado, Deus Amém. poderoso. Que essa paz e alegria continuem renovando Oi. as suas forças Eu e sei guiando lá. os seus passos Amém. todos os dias. Uma abençoada jornada na presença do Senhor. Obrigado. Amém. Amém. Vocês viram, irmãos? Esse lá Eu baixei uma Bíblia. Tá dando a paz. Eu baixei uma Bíblia, eu tive que excluir ela porque outro dia no meio do culto ela bateu um sininho, hora da oração. E ela fica notificando, aí eu tive que excluir, porque incomoda. Aí fica Edna. Bom aí, dia, Edna. Bom dia, Pai do Senhor, Edna. E aí eu tive que baixar. Amém. É isso aí, irmão. Depois eu tenho que achar uma que eu tinha, uma Bíblia que ela tinha pão diário, versículos, meditação bem curtinha assim, era muito boa. E quando eu troquei de celular eu perdi. E essa Bíblia tem mais de 100, agora eu tenho que achar ela de novo. Amém? Vai devagarzinho. Que Deus abençoe nosso dia. Bom dia, Edna. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. E eu já fui lá fora hoje, tá um friozinho leve, bem gostoso. Hoje vai sair sol. E nosso motivo de estarmos aqui de novo, mais um dia, louvar e agradecer, engrandecer, adorar o nosso Deus Todo-Poderoso e fazer o que Jesus pediu e mandou nós fazermos, ide, levai o Evangelho a toda criatura. E a gente está fazendo isso, em nome de Jesus. Não é só na live não, viu? Quem vê pensa que é fácil sentar em casa, né? A gente faz, a gente prega por aí também fora. Amém? Deus abençoe. E vamos pedir para o nosso Deus Todo-Poderoso, através do Espírito Santo que Ele nos deixou, nos ajudar, né? Pai, graça nós te damos, pedimos que Teu Espírito Santo venha nos ajudar, nos ensinar, mover na nossa vida, que nós possamos falar do Seu amor, da Sua misericórdia, falar das Suas grandezas, dar testemunhos. Em nome de Jesus, fica conosco, nos ajudando, plantando no nosso coração sementes boas, frutíferas, que darão muitos frutos ao longo desse mundo para todas as pessoas, Jesus. Assim que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. E aleluia. Irmãos, ontem à noite, antes de eu dormir, né, eu estava com uns pensamentos assim, né? Quantos nomes são colocados nesse caderninho de oração por cura? E a maioria das pessoas que são colocadas nesse caderninho de oração, elas não aceitaram ainda Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aí eu estava pensando assim, a gente não pode simplesmente orar por elas sem apresentar Jesus para elas, né? Estava pensando ontem à noite isso. É claro. Então, eu creio que o Espírito Santo ele vem me dar um jeito, uma maneira de poder chegar até algumas dessas pessoas, as que moram perto, né? Para poder falar do amor de Deus para elas, para falar desse Jesus, que ele é o único caminho. Então, eu estou pensando, ontem o Espírito Santo veio colocando isso no meu coração. Então, vocês orem, pede para Deus, né, para que eu possa chegar até essas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Nivaldo, Pai Nivaldo, bom dia, paz. Deus, ele é multiforme em sabedoria, Célia. Ele vai ajudando a gente, cada um do seu jeito. E mostrando o caminho, como levar a palavra, como ensinar. E hoje eu estava tomando café ali com o Elcio, e eu falei, Elcio, olha que palavra linda, né? Em Provérbios, capítulo 12, Ana, bom dia. Não, Provérbio, capítulo 14. Eu vou ler do 12 em 14 e 12. Do 14, capítulo 14, versículo 12. Exatamente. Bom dia, Ana, Deus abençoe. Provérbio, capítulo 14, verso 12. Isso, irmãos, é que eu acordei agora, né? Então fala assim, ó. Há caminho que o homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Olha, entendeu? Há caminhos
que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminho de morte. Ao cabo dá em caminhos de morte. Resultado. Cleide, bom dia, com alegria. Bom dia. Deus Esse versículo abençoe. aqui, irmão, Salomão, ele joga um saco na cabeça de pessoas que acham que são autossuficientes. Ele esmaga a nossa autossuficiência e a nossa sabedoria humana apenas com essa frase. Porque nem tudo que brilha é ouro. A gente tem que aprender essas coisas que os antigos falavam, eles funcionam na vida da gente. Olha com quem tu andas. Nem todo caminho que parece reto leva para a vida, para uma vida boa, para um caminho certo. E se você traduzir isso daqui do hebraico, essas frases aqui. Bom dia, Cleide. Estilo, esse caminho que está escrito aqui. Deixa eu ver quem é. Ele é. A entrega. Pode ser. Já cedo, a entrega. Quem é? Quer que eu vou lá, Sarinha? Quero. Eu vou lá. No momento que eu vou receber uma coisa no portão. Irmãos e irmãs, desculpa aí, é porque o Elcio recebe produtos elétricos, né? Trazem entrega, mas sai muito cedinho, olha lá, o carro vem entrega da Cacique. Então, o que a gente estava falando? A gente estava falando da palavra, né? Fala assim, ó. Há caminho que o homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. E depois a gente continuando em Provérbios, no versículo 13 fala: até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Quer dizer, você está vivendo ali num caminho, achando que está certo. Estou bem, estou alegre, estou feliz, né? Aquele caminho cheio de drogas, cheio de bebida, estou alegre, né? Vivendo aquela euforia. Mas são caminhos de morte, irmãos. São caminhos de morte. A gente tem que prestar atenção. A gente tem que ver com quem a gente anda. Quando eu era moça, jovem, eu lembro que a minha mãe falava assim: diga com quem tu andas e eu direi quem tu és, né? Olhar a companhia. Tem pessoas que se fazem boazinha, mas não quer o teu bem, só quer a tua destruição. Te coloca no caminho errado e depois não te ajuda a sair, né? Te coloca no buraco e some e te deixa, te abandona e você fica só ali. Então, Provérbios, ele vem ensinar isso para nós, né? Escolher as nossas companhias, escolher os nossos caminhos, ver quem você coloca dentro da tua casa. Quantas pessoas, quantos casais levaram outras pessoas para dentro de casa, destruiu os lares, acabou o casamento. Por quê? Porque não escolheram, né? Não escolheram esse caminho. Pessoas que saem junto com outras, né? Os jovens principalmente, saem numa turminha, sofre acidente. Por quê? Porque resolveram andar. Vou andar com aquele cara, mas aquele cara tira racha. Aquele cara anda na droga, anda na má companhia. E a gente tem que ver tudo isso, irmãos, porque está aqui na palavra, é a palavra de Deus falando para nós, né? Há caminhos que o homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte, irmãos. Quantas pessoas morrendo. Por quê? Porque estão indo por caminhos errados, não olham, não prestam atenção na palavra de Deus, né? Maria, pastora Maria, bom dia. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Tudo lá é festa, tudo é festa, né? Tudo é bebida, tudo é droga, tudo é correr com carro, é pornografia, tudo é alegria.
Mas ele fala, até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. Andar na companhia daqueles que amam a Deus, que estão na presença do Senhor, né? Ai, nossa, vocês, hein? Vocês não fazem nada, vocês não bebem, por quê? Nossa, depois vocês viraram crente. Graças a Deus, irmãos. O Senhor nos alcançou, né? E devagarzinho, a gente vai sendo curado, transformado. Já não sentimos mais falta. Aniversário dele, junto com a Ju. Oh, sim, Maria, nós vamos orar pro Gabriel, sim. Ai, que lindo. Vem aqui, Elcio. O Elcio vem vindo. Pronto, eu vou receber os Ó, materiais. e ainda fala assim, o sábio... Vê quem tá aí. Aqui, ó. É o Mike Macedo. Mike. Pai do Senhor, Maria, Pai do Senhor. Continua, não sei o que você Ó, estava e fala, falando. o sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza, quer dizer, fica nervoso ou tem raiva e se dá-se por seguro. Eu estava pesquisando umas palavras, porque quando as coisas são ditas em grego, ela tem um significado diferente, e na hora da tradução o pessoal põe da maneira que ele acha ali que dá na tradução, né? Esse a caminhos em grego é derek, e ele significa estilo de vida e também significa decisão. Então, vamos lá. Há decisões que o homem toma, ó, eu estou trocando a palavra, hein? Estou trocando a palavra caminho. Tá. Há decisões que o homem toma que parece direita, mas acaba em caminho de morte, tá? Esse parece direito também é um nome engraçado. Olha aqui, ele é Yachar, ele é reto, justo, suave aos olhos do homem. Mas a palavra de Deus não fala que Deus ele não fala assim, eu vejo as coisas, não é do jeito que você diz, é diferente. Então, às vezes você está vendo com os olhos humanos, não com os olhos de Deus, e é diferente, é outro lado que você vai. Esse parece direito, e achar significa suave, reto, alinhado aos olhos do homem. Tá vendo? Parece suave, parece reto, parece, mas não é. Tem aparência de bom, mas não é bom, né? Tem e agora o final, parecem... irmãos, esse ao cabo aqui, esse final é Acharit, que significa, sabe o quê? O resultado final. O resultado final é a morte. Caminhos de morte. E olha, irmãos, a gente tem que prestar... Você sabia, desculpa, só para terminar a tradução. Caminhos de morte em grego, importantíssimo falar isso. Não existe essa palavra dark mavet, uma coisa assim, mas que significa, não é uma morte só, é no plural, caminho de mortes. Às vezes você toma uma decisão, morre um ou muito mais pessoas por causa do caminho que a pessoa tomou, a decisão, por causa que eu li lá que é decisão tomada errada, né? E depois, a semana passada, eu li em Jeremias, um versículo que fala assim, ó, Jeremias 17:9, enganoso é o coração do homem, se seguir só o que parece, se você pensar só o que parece ser, você morre. Tá bom, vamos... Entendeu? Pode continuar, Celinha. Então, a gente estava falando, né, de caminhos que levam à morte. A gente, como mãe, a gente presta atenção nos caminhos dos nossos filhos. O nosso caminho já foi, E né? deve Nós já tomar, fizemos né, a Célia? nossa vida. E a gente presta muita atenção
no caminho que os nossos filhos estão seguindo, né? Eu estou falando nós aqui como mãe. Então a gente aconselha, a gente fala, não vai por esse caminho é um caminho de morte. Eu lembro quando o Fabiano era jovem, começou a ficar mocinho, jovem, né? Assim, 14 anos. Aborrecente. Aí um dia ele chegou em casa e ele sempre chegava da escola, ele me beijava, falava benção, mãe, e ia pro quarto dele. Naquele dia ele chegou correndo e entrou no quarto dele e não foi lá onde eu estava para me beijar. E só dele não fazer isso, eu falei, tem coisa errada. E eu chamei ele, falei, vem aqui, tá acontecendo alguma coisa? Não. Falei, fala a verdade, senão você vai apanhar, né? Porque a gente podia dar umas cintadas nos filhos da gente, hoje não pode mais. E eu falei, se você não falar a verdade, você vai apanhar. Aí ele pegou e falou assim, se eu falar a verdade, você não me bate? Falei, não, se você falar a verdade, eu não te bato. Falei, você estava usando droga? Ai, mãe, eu experimentei. Olha só, saiu com uma turma e experimentou. Aí, o que eu falei? Eu falei para ele, você só tem 2 caminhos na tua vida. E eu vou te mostrar os 2 caminhos, Fabiano. E eu só vou falar hoje. Ou você vai mudar de vida, não vai usar mais, não vai fazer mais isso, não vai sair com essas companhias. E você vai viver, você vai te estudar, você vai acabar uma faculdade, você vai ter uma família, você vai trabalhar, você vai ter uma vida honesta. Ou um dia eu e teu pai, se você continuar nessa vida, eu e teu pai vamos te encontrar caído numa sarjeta. Tá? É porque a gente não ia aceitar isso em casa. Não tem mais outra escolha. Tem 2 escolhas. Você vai escolher. Ele pegou e saiu. E ele escolheu fazer a faculdade dele, escolheu mudar de amizades, mudou de cidade, mudou de companhia, fez a faculdade dele, teve a família dele, trabalha com o pai dele, tem a vida que ele escolheu. Mas ele poderia ter naquele momento falado, não, eu vou continuar com meus amigos, vou usar droga, vou me acabar, eu vou ficar aí, jogado. Mas ele não, escolheu o caminho certo. Há caminhos que levam à morte. Aquele outro caminho levaria ele à morte. Tá? Eu estou dando só um testemunho de uma coisa que aconteceu na nossa vida, na nossa família. Né? E que os pais têm o direito de mostrar o caminho para os seus filhos. O caminho de escolha. Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha. A gente tem que ensinar a verdade para eles, né? Como eu falei para vocês, minha mãe sempre falava para a gente, para nós éramos 5 filhas criadas sem pai. Minha mãe falava assim, diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Minha mãe falava, e vocês, 5 coisas que vocês não devem fazer na sua vida. Prostituir, roubar, pedir esmola. Tinha mais 2 coisas que eu não lembro agora, mas era importante. Saber com quem você anda. Tinha mais uma. E ela falava isso. E isso sempre ficou na nossa cabeça. Graças a Deus, as 5 filhas dela são bem casadas, com família formada. Nunca fizemos nada disso que ela falou que era pra gente não fazer. Então, irmãos, a Bíblia, ela vem nos ensinar. Ela vem nos falar no dia de hoje, né? Se Salomão repetiu isso daí 2 vezes, depois Jeremias falou praticamente a mesma coisa com outra frase. Porque a gente tem que prestar atenção é teimoso, no caminho. É porque eu acho que Deus fala assim, eles são teimosos, então eu vou falar mais para eles aprender, né? Às vezes você é uma pessoa boa, irmãos, uma pessoa boa, mas daí você arranja uma companhia que é desviada. Em vez de você levar o desviado pro teu caminho, que é bom... É mais fácil ele te puxar para baixo. Ele te leva pro caminho dele, que é ruim. Quantas pessoas andavam no caminho reto e foram pro caminho tortuoso porque encontraram amigos que levassem para o caminho tortuoso? A gente tem que prestar muita atenção
né, nas companhias, em quem você coloca dentro da tua casa. Não coloca qualquer pessoa dentro da tua casa. O teu lar é o teu lugar, é o teu espaço. Você tem que escolher as pessoas que levar para tua casa. Não põe qualquer um dentro da tua casa. Pode ser um caminho de perdição. Eu vou falar de novo Fala. versículo 14, verso 12, que a Célia leu. Teu coração te enterra. Olha por quê. A maior mentira que o diabo fala para nós, no nosso meio, no nosso coração, dentro pra gente, no nosso íntimo, segue seu coração. Tantas vezes a gente aconselha, segue seu coração. A maior mentira que tem na face da terra segue seu coração. A palavra vai falar, enganoso é o coração do homem. E o diabo fala. Aí os caminhos que parecem que são direitos, mas são caminhos de morte, caminho que mata, caminho que destrói, que te leva para a perdição, que te leva para o inferno. E aí a pessoa pensa que está fazendo coisa certa, só pensa. Por exemplo, eu estou indo na igreja, aí eu dizimo, aí eu sou do grupo de jovens, eu sou do círculo de oração, eu dou dízimo, eu posto versículo todo dia no Facebook, no meu Instagram. Eu estou certo. Você acha que... Não, a pessoa, estou falando, a pessoa, eu estou certo. Mas é o seguinte, quando ele chegar diante de Jesus, muitas vezes Jesus fala, eu nunca te conhecia, sabe por quê? Porque você fazia isso para se aparecer, mas você fazia uma obra sem relacionamento. Mas a gente não está falando disso. Caminhos hoje. de morte. Papai. Não, Célia, eu estou falando de caminhos de morte, caminhos errados. Aqui nós estamos falando disso, sim, senhora. Eu estou falando de caminho hoje aqui, de caminho de vida. Mas é caminho de vida. Por exemplo, Judas não andou 3 anos com Jesus, carregava a caixinha do dinheiro, tomava conta e era caminhos. O que ele fez? Traiu Jesus, vendeu Jesus por ganância. Porque ele, desde sempre, ele foi mau caráter, mau elemento. Desde sempre, Jesus sabia, mas Jesus deixou. Inclusive, Jesus falou, tem um de vocês que vão me trair. Caminhos que pessoas seguindo o coração dele, achando que está certo. Aqui no 15 fala assim, no versículo 15, o simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Seja prudente. E o sábio teme e desvia-se do mal. O sábio teme e desvia-se do mal. Seja prudente, prudente. Não cai em qualquer convite, não vai em qualquer lugar. Presta atenção a pessoa que te convida, aquela pessoa que está te rodeando, né? Presta atenção nos caminhos dela. Vê a vida dela, né? Não coloca ela dentro da tua casa, do teu lar, não anda com ela. Por quê? Porque pode ser o caminho de morte, irmãos, caminho de morte, né? A pessoa às vezes é trabalhadora, trabalha, batalha, e no final de semana é convidado por uma turma de amigos que só usa droga, usa bebida, orgia. Você falou, a Maria que vai sumir aqui. Eu já ouvi. É para orar para o menino. Gabriel faz aniversário. É orgia. Sabe, a pessoa trabalhou a semana inteira, tem uma vida normal, boa. Mas um convite, irmãos, pode levar a pessoa à morte, para um lugar de briga. Porque esses lugares que tem essas coisas, lugar que tem bebida, que tem droga, que tem... Esses lugares só levam à morte. Só leva à morte, irmãos. O mundo hoje está briga, mais para a morte do que né? para a vida, porque se ligar uma televisão dá até nojo. Agora pensa bem, você é convidado para um lugar, um retiro. Um lugar onde você vai ouvir a palavra, você vai levar o amor de Deus, vai fazer um churrasco com a tua família, você, a tua família, os da sua família, os seus amigos mais chegados,
né? Que você conhece a vida, que você conhece, que você convida aquela pessoa boa, que tem uma palavra boa, que tem um coração bom, uma vida boa, você se une no final de semana ali junto com ela, para hora antes de comer. Olha a diferença. Isso é um caminho de vida, né? Quando você acaba a tarde, você está feliz, você está completa ali. Por quê? Porque foi um momento de compartilhar as bênçãos de Deus, as coisas boas de Deus. Existem esses caminhos, né? E a gente pode escolher. Escolher as sabe o que é bonito? amizades. Que é bonito? Jesus não falou para nós assim, ó, filhinhos, eu vou mostrar o caminho para vocês. Ele não falou isso. Ele falou uma coisa melhor. Eu sou o caminho. A religião, a nossa intimidade com Cristo é o mapa da estrada que é Jesus. Eu sou o caminho. O mapa da verdade. Eu sou a verdade, né? Eu sou aquele que morreu para provar para vocês o que seria. Lá você vai ver João 19, ele nasceu e morreu para provar que a salvação por meio dele, ressuscitou para mostrar que funciona. 1 Coríntios, e tudo isso em Efésios vai falar assim, ó, se você crê, você consegue. Efésios 2:8, não tem pedágio, não tem cobrança, não tem taxa, não tem nada, é de graça. A gente tem que aprender isso. Só existe 2 caminhos, Jesus mesmo falou. Longo, ampla, larga é a porta da perdição, né? A porta para Jesus ela é mais estreita. Mas mesmo assim, irmão, estreito parece difícil, tem placa, tem cruz, tem renúncia, tem sofrimento, tem dor, tem vazio, tem santidade, tem um monte de coisa que as pessoas parecem que não vai conseguir, mas vai conseguir, sabe por quê? Porque quem está no controle? Verdade, a gente Quem que está no controle? Quem que tem que estar no controle? A gente teve escolhas, né, irmãos? Hoje, se eu e o Elcio estamos aqui, se vocês estão aí, né, aqui, junto com a gente nessa live, é porque a gente escolheu o caminho, né, que nos leva a Deus, um caminho de bênção. A gente vê a mão poderosa de Deus sendo derramada, as bênçãos sendo derramadas sobre as nossas famílias, sobre nós, a alegria que é andar na presença de Deus. Por quê? Porque nós escolhemos o caminho correto. E fala aqui em Provérbios capítulo 14, no versículo 8, fala: a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a astúcia do tolo é enganar-se. Sabe? Ela se engana a si mesmo. Não vai dar nada não, tá tudo bem ir por ali. Nossa, mas aquela pessoa ali não é legal, você não deve andar com aquela pessoa. Não, tem isso não. Não. Eu tinha muitos amigos, ontem mesmo eu contei para o pastor Mauro sobre um. Andava comigo, a gente fazia entrega, eu buscava ele na casa dele, a gente fazia o nosso trabalho, eu levava ele todo dia para casa dele. Ele era um ajudante muito bom, muito trabalhador. Mas os caminhos... Sei até o nome, Ditinho. O Ditinho, irmãos, ele morreu preso na cadeia com HIV, morreu com 20 quilos na cadeia. Andou junto com o Elcio, mas, e não transformou a vida. Ele não transformou, o Elcio não conseguiu transformar a vida dele. A gente não consegue, sabe? Larga disso, para com isso. Então, a gente está em 2 caminhos em cima de um prédio, um fala, eu vou pular daqui, eu vou voar. O outro fala, eu vou pela escada. O que pulou, ele voou por 10 andares, ele estava no 11º, o problema foi o 11º. A gente é assim o pecado, o voo, ele voou mesmo, ele voou 10, se arrebentou no 11º, morreu
O problema é a queda, né? Não é um voo. Esse voo é momentâneo, por isso que eu falo, essa euforia de droga, euforia. Eu estava vendo um estudo, a pessoa usa um crack, uma pedra, ele tem, eu não lembro mais dos números, mas eu vou falar assim para a gente compreender a diferença. Ele tem, vamos colocar, 30 segundos de um êxtase, e depois ele passa mal por horas. O malefício é muito maior mas a mente é dominada por aquele 1 minuto de êxtase, de sei lá o que ele vê. Cada um vê uma coisa diferente. Fica igual um zumbi, corrompido. E passa muito mais mal, é muito pior. A sensação é horrível, mas eles insistem e os acabam com a vida, se destrói, né? E aí, irmãos, é isso aí, né? Vamos orar? A gente tem que orar e pedir para Deus continuar mostrar o caminho, a direção, mostrando o Espírito né? Santo. E nós temos que ter a nossa, como que eu vou falar? Disponibilidade, o nosso um tempo para falar com as pessoas, para falar né? para as pessoas, para dar mostrar direção, o caminho, falar, opa, outro dia eu peguei um aqui falando umas abobrinhas aqui, eu falei, dá licença que eu vou falar uma coisa assim, eu vou te falar dentro da palavra, como que você está errado. Mas é com amor, com carinho, tá? Sabe por não quê? com A palavra fala, não é Elcio, eu falei, a palavra fala isso. São conselhos bons para nós. E ainda a Bíblia vai falar assim, e quem tem ouvidos, que ouça, né? Irmãos, depois você lê Provérbios 14 e você vai ver que lindo que é Provérbios 14, né? Como traz tanto ensinamento pra gente. Ai, lindo, lindo, lindo. Tô vendo aqui no 27, o temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Olha, tô acabando de ler aqui, meu olho foi no 28. 28. Olha que lindo isso, né? Na o multidão. temor do Senhor é uma fonte de vida. Cadê? Não, no 27. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar do laço da morte. Olha que lindo que é, né? O temor do Senhor é uma fonte amor. de vida. Então, irmão, se não tiver cruz, se não tiver sacrifício, se não tiver Jesus, se não tiver um pouquinho de entrega, não é tão fácil assim. Você não vai conseguir. E a gente vai orar Como se diz, eu não vou te decepcionar. A gente vai orar por um jovem que é cheio do amor de Deus, cheio da presença. Deus é cheio da unção. Que o nosso Deus continue derramando sobre o Gabriel, o filho da Maria, do Vandeir, todas as bênçãos do céu. Ele escolheu o caminho certo, né? Ele teve outras chances, mas escolheu o caminho certo. E que Deus continue abençoando o Gabriel grandemente, usando o Gabriel para levar a palavra. Senhor, aonde o Gabriel for, Senhor, que o Senhor abençoe as mãos, os pés, dá sabedoria para o Gabriel, Senhor, para que ele possa continuar nos teus caminhos, levando a palavra, sarando os corações, trazendo vida para aqueles que estão mortos, né? Eu falo, quantos estão na escuridão, tantos estão perdidos. Caminho errado. Mas o Gabriel, como um jovem, possa trazer muitas vidas para a presença, para a luz, para a vida, né? Que Deus continue te abençoando, Gabriel, cada dia mais. Que a bênção do nosso Deus Todo-Poderoso esteja sobre você. Seja derramada chuvas de bênção. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. A gente tem um amor tão grande, né? É como sobrinho nosso, né, bem? A gente tem carinho. E a Judite, irmãos. Ontem a Juju, eu chamo ela de Juju. Ontem a Juju, nosso brigadeiro, é porque ela fala assim que eu sou o beijinho e ela é o brigadeiro. A Juju é nossa irmã querida, amada da nossa igreja, fez aniversário ontem.
E a gente também deseja todas as bênçãos do céu sobre a vida da Ju, né? Que Deus continue abençoando a Judite cada dia mais e mais. Em nome de Jesus. Que ela ande sempre na presença. Ela leva a palavra, irmãos. Ela vai no Mercado Lopes, aqui, ela e a Lúcia, e elas vão de manhã lá levar a palavra para aquelas pessoas, antes do trabalho. Eu falo, olha que trabalho lindo, que coisa mais linda, né? Que Deus continue usando ela, dando sabedoria. Se a gente né? mostrar o caminho, irmão, a gente tem que mostrar. Não quer dizer que todo bom, mundo né, vai, Edson? mas a gente tem que fazer a nossa parte. Jesus pediu para a gente fazer isso e a gente tem que fazer. Amém? Amém. Vamos colocar uns nomes E eu quero pedir, irmãos, que vocês orem pela família do João Guilherme. Sabe aquele menino de 12 anos que a gente estava orando, que ele estava com leucemia? Ele fez todo o tratamento, mas não resolveu, infelizmente. Ontem o João Guilherme faleceu. E a gente ora pela família dele agora. A gente pede que Deus Todo-Poderoso coloque a mão poderosa sobre os pais, sobre a família. Traz conforto, Pai, coloca teu bálsamo, traz força para essa família. Foi uma luta tão grande, foi anos de luta, mas infelizmente a gente não entende os desígnios do nosso Deus, mas a gente confia no nosso Deus, né? Nós oramos e o Senhor o recolheu, mas a gente confia em Deus, sabe que Deus deu para ele, Deus sabe todas as coisas, nós não entendemos, né? Mas nós confiamos, Pai, e nós entregamos a família do João Guilherme na tua presença, pedindo que o Senhor traga força neste momento, né? Até o nosso coração ontem, fiquei muito triste, porque a gente está orando por ele quanto tempo, né? E a gente fica assim, né? Mas Deus sabe todas as coisas, tá bom? Tá aqui e entregamos a Rose, a sogra da Carol, da minha sobrinha. Quero entregar também o nome do... Aqui ontem eu peguei o nome dele, deixa eu ver aqui o nome dele. É para orar por ele. Fernando, orar pelo Fernando, tá? Precisa também das nossas orações. O Renato, né? Falou que está com câncer na garganta e no fígado, esse Renato, e a gente vai orar por ele. A Giovana também é uma pessoa que deu um câncer na mama, também vamos orar por ela. Não é minha neta não, viu, gente? É uma Giovana lá de São Paulo, e a gente está orando por ela, pedindo para que Deus toque nela, cure ela. É uma pessoa muito linda, a gente conhece ela como Gi. E a gente ora, pede a Deus que coloque a mão poderosa sobre ela, sobre o tio do Elcio, né? Pedindo que Deus também coloque a mão sobre ele. E, gente, pelo Paulinho, pela Renata, Thalita, Ângela, todos os nomes que estão nesse caderninho de oração, Maria Flávia, todos, Fabiano, Hugo, todos, irmãos, tem tanto nome aqui, a Elisa, William, os Eduardos, os Brunos, e quero entregar o Vinícius, pedindo que vocês orem pelo Vinícius, Francisco Eduardo, a Luísa, e todos esses nomes nós vamos entregar na mão de Deus Todo-Poderoso, né? Pai, nós estamos entregando esse caderninho de oração nas tuas mãos poderosas. Sabemos que o Senhor conhece cada nome que foi colocado dentro desse caderno. E hoje nós pedimos em especial pela vida do Gabriel, pela vida da Judite, por todos que estão fazendo aniversário também, Senhor. Que o Senhor dê muita saúde, muita paz, muito amor, muita alegria. E nós pedimos que o Senhor visite cada um, trazendo a tua paz, teu amor. Amém. Aleluia. O Senhor direcione os nossos caminhos, Senhor. Que teu Espírito Santo nos mostre, né? O caminho a seguir, o caminho certo, correto. Que a gente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Mas que sejamos direcionados pelas tuas mãos poderosas, Senhor. Obrigado. Amém, amém.
Irmão, Deus abençoe nosso dia, nossa quinta-feira, vamos trabalhar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E todos dizem: Amém. Que Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, Quem impedirá? quem impedirá? Né, Ninguém vai impedir. ninguém, né, Deus abençoe. Maria, Dona Ana, Eva, João, Maria, Gabriel, Edna, Paulinho, os irmãos que Mike, entraram todos que aqui. entraram na live, fiquem na paz do Senhor todos, Jesus. todos. Até amanhã, às 7 horas da manhã e às 6 horas da tarde, se Deus nos permitir. Chuva de bênçãos, paz e graça. Amém. Fiquem com Deus. Gabriel.